Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco e hoje é dia de Vascão, meu amigo. Finalmente o Vasco vai voltar a atuar aí em campo. Finalmente a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, depois de um longo período parado, né, cara? Quase um mês de inatividade. O Vasco vai enfrentar hoje o Santos às 6h30 da noite. Vamos falar muito desse jogo muito importante aí para o Vasco, a estreia no Brasileirão, joga em casa, tem obrigação sim de vencer. Vamos trazer aqui as prováveis escalações, tanto de Vasco e de Santos. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai fazer a sua estreia aí às 6h30 da noite no Campeonato Brasileiro em São Januário. E esse jogo terá transmissão da Record na Cazé TV aqui mesmo no YouTube e também no Premier Clubes aí pelo PPV lá da Globo. O Vasco vai enfrentar o Santos aí, um time que veio da segunda divisão e terá pela frente aí um grande desafio, o desafio de voltar a vencer, né? Já que o Vasco tem algum tempo que não conseguia boas vitórias contra times de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Foi uma lástima total o Campeonato Carioca, venceu apenas um clássico, jogou muito mal os outros clássicos contra Flamengo e contra Fluminense, e isso foi muito preocupante para nós, né? Porém, o técnico Fábio Carille teve muito tempo para trabalhar, para melhorar essa equipe do Vasco, para o Vasco entrar voando no Campeonato Brasileiro, e assim a gente espera, né? Tanto que o torcedor esgotou rapidamente todos os ingressos para a partida de hoje. Esperamos aí que o Vasco vença, até mesmo com uma certa tranquilidade o Santos, porque tem que fazer valer sempre o seu fator mandante. O Vasco em São Januário tem que ser praticamente impecável, não pode errar, não pode perder jogos onde ele é favorito a ganhar, como por exemplo o jogo de hoje. Não consiga enxergar o Santos com um elenco superior ao do Vasco hoje, ainda mais sem o Neymar, né? O Vasco tem a obrigação de vencer o Santos de qualquer maneira hoje. E possivelmente o Vasco deverá entrar em campo hoje, deverá ser Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho no meio campo, o ataque com Nuno Moreira, Benjamin Garré e também Verratti. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Santos aí de Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, Gil e Zé Ivaldo na zaga, Escobar na lateral esquerda, o meio campo do Santos com o João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal, o ataque com Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares, o técnico Pedro Caixinha. Esse aí é o Santos sem o Neymar, que vai enfrentar o Vasco e também sem o Soteldo, né? Que eu gostaria muito que enfrentasse o Vasco em São Januário, né, cara? É um jogador que tentou humilhar o Vasco naquele ano que o Santos foi rebaixado, né? Eu queria muito ver ele atuando lá em São Januário com a camisa do Santos, né? Infelizmente, ele não vai pro jogo, arregou totalmente, né? Com certeza ficou com medo da torcida do Vasco e também do Vasco hoje. E a gente espera que o Vasco consiga uma boa vitória aí contra o Santos. Brincadeiras à parte, mas o jogo tem que ser levado a sério. O Vasco tem que conseguir esses pontos importantes, concentração total. E o prognóstico do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, para muitos, é de Sul-Americana, né? Sul-Americana ou luta contra o rebaixamento. Esperamos que o Vasco melhore esse prognóstico aí durante a competição. Com certeza hoje o Vasco não é postulante ao título brasileiro, mas tem a obrigação de fazer uma campanha melhor do que fez no ano passado. O Vasco tem sim condições de jogar um futebol melhor do que jogou no ano passado e conquistar resultados melhores, né? O Vasco ficou um bom tempo ali na primeira parte da tabela e por vacilo, o erro da diretoria que não soube contratar no meio da janela do ano passado, o Vasco acabou perdendo a vaga na Libertadores. Eu julgo assim dessa forma. Não tem como aqui a gente culpar o Adson e o David pelas lesões que eles tiveram, que claramente foram sim importantes para que o Vasco não fosse a Libertadores, mas principalmente a diretoria que foi a maior culpada nisso tudo, que contratou muito mal as peças de reposição a esses jogadores, né? Se tivesse contratado bem, eles seriam substitutos ideais desses atletas, e não foram assim, casos aí do Jean Davi e também do Maxime Domingues, inclusive está saindo do Vasco. Com certeza, nesse ano a gente espera muita coisa do Nuno Moreira, do Benjamin Garré, e ainda o Lloyd Augusto é uma total incógnita, né, cara? A gente não tem como saber como que vai ser o futebol desse angolano durante a temporada. Até agora ele não vem agradando a ninguém, né? Vamos aguardar ver se ele vai jogar bola nesse Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Mas a expectativa maior está em cima do Nuno Moreira, também em cima do Tietê, né? Um jogador importante que veio aí antes desses outros reforços. E claro, também do Benjamin Garré, que teve um investimento alto do Vasco para contratar esses atletas, né? Torcemos aí para que o ano seja um ano seguro, um ano tranquilo, sem sustos, e quem sabe com um título importante, que pode ser, quem sabe, da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, onde eu vejo o Vasco com maior possibilidade de título, né? Acho que a Sul-Americana é onde o Vasco tem a maior chance de ganhar um título nessa temporada. Certamente podemos fazer uma final contra algum brasileiro, né? Atlético Mineiro e Corinthians, ao meu modo de ver, são os favoritos. Ainda tem times da Libertadores que, se fizeram uma péssima campanha na Libertadores, podem ir para a Sul-Americana e dificultar mais ainda o caminho do Vasco.
Só que o Vasco tem que fazer a sua parte, passar tranquilo pela fase de grupos. Vamos ter já um jogo importante, né, já no meio dessa semana, contra o Melgar no Peru, é a estreia do Vasco fora de casa. Tem que vencer esse jogo para começar bem. Vale ressaltar que só o primeiro colocado se classifica de maneira direta às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O segundo colocado vai fazer uma espécie de playoff contra o terceiro colocado da Libertadores, que cai direto na Sul-Americana, né? E dependendo do confronto, o Vasco pode pegar algum time forte aí e rodar nesse playoff, né? Esperamos que isso não aconteça, que o Vasco passe bem na fase de grupos. O maior adversário, ao meu modo de ver, será o Lanús. E no Brasileirão, o Vasco tem que fazer a sua parte dentro de casa, obrigado a vencer todos os jogos. Esperamos que finalmente o Vasco jogue clássicos em São Januário. Há uma grande expectativa de que o clássico contra a Mulambada seja em São Januário. O Vasco é obrigado a vencer o Flamengo em São Januário, até pelo péssimo retrospecto que temos contra a Mulambada. O Vasco não tem o direito de jogar em São Januário e perder para o Flamengo. Tem que ganhar esse jogo se o jogo for confirmado em casa. Esperamos aí bons resultados em São Januário. Esse campeonato brasileiro tem muito time mediano para fraco. O Vasco tem sempre que se sobressair sobre esses adversários. Gosto sempre de dar o exemplo do ano passado do Juventude, cara. O Vasco não conseguiu vencer o Juventude ano passado. Sei que o Juventude fez uma campanha maravilhosa no Brasileiro, quase foi para a Sul-Americana, mas é o Juventude. Não tem comparação com a camisa do Vasco quando o Juventude. O Vasco tinha que ter pelo menos vencido o Juventude em São Januário. Teve aquele vacilo do Souza, onde ele foi expulso, claramente colaborou para que o Vasco não conseguisse vencer, lutar pela vitória. Mas fato é de que o Vasco não venceu o Juventude e esse ano não pode dar esse tipo de vacilo. Tem que vencer o Juventude, tem que vencer Mirassol em casa e fora, tem que vencer Vitória, tem que vencer Sport, tem que vencer Ceará. Todos esses times que vieram da segunda divisão, incluindo o próprio Santos, o Vasco é favorito e tem que vencer. Ainda tem aqueles times que ficaram na primeira divisão, que estão jogando um péssimo futebol, como o caso do Fluminense, caso aí do Fortaleza, que melhorou, ganhou do próprio Fluminense, mas não vinha jogando nada. O Vasco em São Januário tem que se impor contra esse tipo de adversário, que tem mais ou menos o mesmo nível do nosso time, né? Deixe nos comentários qual a sua expectativa, qual o seu prognóstico para essa temporada do Vasco. Para o jogo de hoje, o que você espera contra o Santos? Na minha opinião, 2-0 Vasco, 2 gols no Verratti. Esperamos aí um bom jogo do Vasco. O Vasco vença o Santos com uma certa tranquilidade e que comece com o pé direito o Campeonato Brasileiro. Deixe nos comentários aí qual a sua expectativa de posição para o Vasco nesse ano. Eu acho que dependendo, se o Vasco se encaixar e dependendo da janela que fizer no meio do ano, trazer um zagueiro titular, um atacante aí com status para lutar com a titularidade, talvez com o Verratti ou talvez com algum outro ponta, com a volta do David e do Adson e também contratando um camisa 10 legítimo, porque o Paê vai sair do Vasco, trazendo um 10 que faça a diferença, o Vasco tem chance de brigar no mínimo com o G6. Eu acho que o Vasco tem condições sim. Estou com uma grande expectativa, posso estar totalmente equivocado aqui na minha análise, mas se o Vasco der liga, conseguir contratar bons jogadores aí no meio do ano e fazer essa primeira parte de Campeonato Brasileiro bem, sem susto, sem perder muitos jogos, conseguindo vencer bem em São Januário e fora, o Vasco tem totais condições sim de lutar por algo maior do que fez no ano passado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que acabar. Vasco e Santos, vamos trazer o nosso pós-jogo aqui, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.